Histórias de uma consciência cósmica, eventos brasileiros. Gente, sejam bem-vindos a mais uma história de uma consciência cósmica. E o título do vídeo de hoje é O Chamado de Jeová, Deus de Titãs. Galera, para mim chegar a esse lugar onde Jeová estava, onde eu tive a experiência, onde eu fui atender o seu chamado, eu passei por várias experiências, vários lugares, o trajeto, passei por portais e por dimensões, e é essa história que eu vou contar para vocês hoje. Talvez seja uma história um pouco comprida, mas aí a gente pode fazer os vídeos por parte. Eu vou fazer os vídeos por parte. Eu vou fazer o vídeo aqui quando eu ver que já está um pouco avançado. Eu faço a parte 2, parte 3 e quantas partes der para fazer, tá bom? Então, eu meditei, dormi e acordei em um mundo, galera. Numa espécie de estação, numa espécie assim de laboratório, biblioteca, alguma coisa assim. Porque tinha muitos objetos que como objeto de estudo astronômico, objetos de ciências, objetos que eu nunca vi, não sei, provavelmente não existe nesse mundo. Bom, eu estava lá observando tudo isso e de repente eu vi um ser. Ele parecia aquele Ali, tem aquele filme Ali versus Predador, se você já assistiu, você vai saber qual é. Então ele estava se arrastando por aquele lugar, e ele passava por algumas armas, se arrastando cuidadosamente, andando cuidadosamente, e ele estava passando por algumas armadilhas. Ele desarmava as armadilhas facilmente, ele não tinha muita dificuldade não, tá? E estava passando, ele estava tentando invadir, pegar alguma coisa, entendeu? Alguma coisa. De repente, galera, abriu-se dois olhos, como laranja, um laranja assim mais para vermelho, sabe? Um laranja vermelho assim, e agarrou aquele ser. Abraçou aquele ser e abriu-se um portal por detrás deles. E eles começaram a cair em queda livre. O dragão agarrado com ele, abraçado mesmo. Aquele ser não tinha chance de se soltar. E eles começaram a cair em queda livre. E o portal era para baixo. Eu vi assim, tipo um buraco, um círculo redondo, sabe? E eu fiquei observando eles caindo em queda livre. E de repente, por detrás deles, abriu um outro portal. Que tinha fogo, era só fogo. Era aquele fogo, aquele portalzão com fogo. E o dragão, ele se virou, se ele estava por baixo, né? Que ele estava caindo, abraçado por baixo, segurando o ser. De repente ele virou, ficou por cima e jogou o ser lá dentro do fogo. E ele abriu aquelas enormes asas de dragão e saiu voando. E eu fiquei observando pelo o portal, ele passeando naquele mundo, ele ficava passeando. Gente, era árvores enormes. Quem assistiu, que eu dou exemplo, pessoal, nas coisas daqui, né? E aquele lugar era como se fosse naquele primeiro filme de Avatar, entendeu? Tinha aquelas árvores enormes, como fosse aquela floresta. E aquele dragão, ele estava voando por cima daquele mundo, e eu ficava vendo aquelas árvores. E aí de repente eu olhei assim na beirada do portal, por dentro, lá não onde eu tava, né? Que eu ainda tava lá no lugar, que era tipo uma base, mas naquele mundo, assim, por cima eu olhava assim, de lado, olhava pro outro, olhava por todos os lados, e eu vi vários dragões, como se eles fossem os guardiões, estivessem guardando aquele portal. Pelo mundo, sabe? Era uma paredão, nossa, era muito alto, gente, era muito alto. É como se fosse o pico do Everest. Era muito alto e eu ficava observando aquele mundo. Aí eu falei, vou entrar, vou pular, vou entrar. Como que, né? Lembrando, você não pode ter medo, o medo
É o seu pior inimigo. Ele já nunca vai deixar você ter experiências. Nunca ele vai deixar você aprender no cosmos. Entendeu? Eu aprendi isso faz um tempo, tá, galera? Pulei. Pulei no portal, mas aí, galera, eu de repente eu já saí lá embaixo, já saí no chão. Eu não fiquei em queda livre, eu já pulei. Quando eu pulei, já saí embaixo. Senti aquela energia, aquelas vibrações passando por mim. Assim, brrr, passava pelo meu corpo. Brrr, uma vibração. De repente eu olhei assim do lado e para outro, galera. Eu vi um monte de animais. Animais como eu falei, esse mundo ele era muito parecido com aquele filme do Avatar. A floresta, os animais, tipo aqueles animais terrestres que tem no Avatar. Então era tipo esses animais, eles passavam por mim, eu sentia aquela vibração, entendeu? Aí eu olhei assim para os lados, olhei para mim, galera, eu era um dragão. Olhei para um lado, olhei para outro. Quando eu olhei assim para frente, eu vi um dragão enorme, enorme, um dragão. Ele tinha cor, ele era verde. Mas não era um verde um verde escuro, era um verde clarinho, e ele não tinha aquela pele de lagarto. Ele não era pele de lagarto, aquela pele de réptil, né? Ele tinha penugem, era penugem e verdinho, assim, sabe? Ele tinha umas antenas na cabeça enorme, umas antenas que era grande, pessoal, as antenas. Ele era, não sei se vocês já viram aquele dragão chinês, mas a cabeça só, não o corpo. Tem um dragão chinês que parece um pouquinho, só que o dragão chinês ele tem umas anteninhas que caem do lado, só a cabeça, entendeu? Ele era tipo aquele, só que as anteninhas dele era para cima, não era para baixo. E o corpo dele era enorme. E eu entendi, pessoal, naquela hora que era minha mãe. Eu senti a energia de mãe. Era minha mãe dragão e eu era um bebê dragão, pessoal. Olha que incrível. E ela me observou um bom tempo assim, como se dizendo, será que ele está preparado? Foi mais ou menos isso. Ou então ela estava pensando, eu senti, né? Que ela estava pensando assim, ele está acordando. E ela saiu andando, e eu saí atrás. Ela entrou assim no mato, assim, numa floresta, num monte de mato muito denso, assim, entrou e eu entrei atrás. Só que quando eu entrei atrás, eu saí do outro lado e já não vi mais a dragão, a minha mãe, né? E ela tinha um rabo, galera, um rabo enorme, fininho, assim, que nem, assim, vinha afinando a ponta da cauda. Falo rabo é cauda, né? A cauda e ela era fininho assim, nossa, era muito lindo, cara. Eu nunca vi nada igual. Quando eu saí do outro lado, galera, ela não estava mais. Aí de repente eu estava tentando voar. Eu não sabia nem voar ainda. Era um dragãozinho. E nisso que eu estava tentando voar, num piscar, já caí em outra dimensão. Já caí numa dimensão, pessoal, que eu chamo da dimensão hermafrodita. Não sei se eu falei nem a palavra certa, hermafrodita. Não sei nem se, mas deve ser, é isso. Hermafrodita, a pessoa que tem dois sexos, né? Então exatamente, mas aí, galera, eu caí naquele lugar, mas eu não sabia na época o que era. Eu cheguei, caí lá de repente e eu fiquei Galera, eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu vou falar pra vocês o que aconteceu antes. Antes de eu cair nessa dimensão, quando eu saí da experiência do dragãozinho, eu caí num portal muito denso, um portal escuro, muito escuro. E eu fui caindo e caí nessa dimensão, que eu entendi como uma dimensão intermediária. A dimensão dos hermafrodita. Aí eu olhei de um lado para outro, aí vi, primeiro eu vi uma parede, tipo uma espécie de paredinha, meia parede assim para baixo do joelho um pouco, que era feita de pedras, né? Tipo uma paredinha. Olhei mais para frente e vi dois homens, mas eram uns homens assim, pessoal, da aparência rústica, tipo Hulk, sabe? Aquela aparência monstruosa, mas não de tamanho, só aparência, sabe?
E aqueles dois seres, eles estavam tipo em alguma confusão, eu vi na hora. Eu falei, o que tá acontecendo? E o C começou, que ele tava tipo pegando o outro meio que empurrando. Aí de repente um deles derrubou o outro e tirou a roupa debaixo dele e começou a praticar sexo, pessoal. E eu olhei, fiquei olhando aquela cena. De repente eu vi que eles eram seres hermafroditas. Eu vi o pênis e vi também a vagina. Eles tinham, pessoal, o pênis era aquele pênis, igual um pênis de um homem, né? No lugar assim, naquele lugar que o pênis do homem lá, e acima do pênis tinha a vagina. E aquele ser, ele pegou o outro meio que não queria, mas acabou que aceitando, entendeu? Então eu fiquei, né? Fiquei assim meio assim, como se diz, meio apavorado, né? Nossa, que coisa estranha, nossa. É como se o outro estivesse estrupando o outro, e eu fiquei assim meio apavorado, meio, né, aterrorizado. Mas o outro acabou aceitando, era tipo, né, sai pra lá, mas aceitou, né? Aí começou a praticar o sexo e eu fiquei abismado olhando aquilo. Era dois homens, era hermafrodita. E de repente, pessoal, quando eu estava observando aquilo, eu senti uma energia monstruosa. Quando eu olhei assim por lado, eu vi aquela energia negra, densa. Veio um ser enorme, pessoal. Esse ser, ele tinha tentáculos. Sim, ele vinha em forma de energia, só que aquela energia vinha fazendo essa forma, entendeu? E eu senti um pavor enorme. Eu comecei a correr de um lado para outro, porque não pode ter medo, mas tem certos seres que você vê que você tá numa experiência e você sabe que você não vai conseguir vencer aquele ser. Então você tem que se defender. Correr também é uma defesa, tá, galera? Isso não quer dizer que você tem medo, quer dizer que você vai se defender para que você não seja destruído. Então eu olhei para um lado para outro e não via saída. Aí eu vi aquela paredinha, cheguei mais perto daquela paredinha, era um portal. Ele era em círculo. Tinha a paredinha completa, era um portal. O mesmo portal que eu estava vindo antes de chegar nessa dimensão intermediária. Eu pulei. Falei, já vai me pegar não. Eu pulei. Galera, quando eu entrei nesse portal, começou um monte de energias, de seres densos, me puxava para um lado, me puxava para o outro. E eu fiquei em queda livre, fiquei um bom tempo em queda livre. Falei, vamos ver onde vai dar. De repente eu caí em um lugar, tipo uma cova, sabe? Um lugar assim, um buraco. E quando eu olhei pra cima, galera, eu olhei assim pra cima, vi uma coluna que preenchia aquele buraco. E eu tava bem no meio do buraco. Aí eu olhei assim pro lado, tinha uns espacinhos. Eu pulei pro espacinho. Era o espacinho certinho da coluna passar. Ela bateu umas 2 vezes e eu pulava pro lado assim. De repente, galera, abriu-se tipo uma porta numa parede, era tipo uma caverna. Abriu uma porta, eu vi 2 pernas, como perna de touro, sabe? Perna de touro, aqueles cascos, aquela perna cabeluda, aquele rabo. E quando eu olhei, era um minotauro. O minotauro partiu pra cima de mim, galera. Partiu pra cima de mim pra me pegar. E eu, de alguma maneira, eu desviei. Foi no piscar. Não sei, para falar a verdade pra vocês, eu não sei nem se eu desviei. Só sei que de repente nós já tava no elevador. Tava tipo no elevador, só que esse elevador ele não tinha paredes, ele só tinha o chão embaixo, né? Só o piso embaixo. E nós estava travado numa luta terrível. O Minotauro era muito... Eu acho que eu tava levando uma surra, viu, galera? Porque quando chegou lá na parte lá que o elevador vinha descendo, que pum, o elevador passou e eu fiquei. Só que eu fiquei com as costas no chão. Eu tava deitado no chão e eu senti um ardor, uma queimança, queimando minhas costas. Eu me virava para um lado e para outro. Só que aí minha energia estabilizou e eu acostumei com o lugar. Aí parei, fiquei olhando pro lugar, né? Observando. A primeira coisa que você tem que fazer é observar bastante o lugar quando você tiver a experiência, ok? Observei e vi um ser lá, bem um pouquinho longe, andando assim. Agora eu não sei dizer para vocês que o que eu vi nele, né, nas costas dele, se era uma manta maltrapilha ou se era asas. Só sei que eu vi ele andando como se fosse para o encontro, para alguma coisa, né?
E eu fiquei observando, galera, fiquei observando aquele lugar, tinha piscinas, o azulejo era branco, tá? Um azulejo branco, branquinho, e tinha tipo piscinas com larva de fogo, era fogo. E eu vi a voz, uma voz como de trovão, sabe aquela voz que eu não consigo fazer. Nem eu e nenhum ser humano. Eu já tive experiência em ser que eu fazia a mesma voz, que eu falava igualzinho, como voz de trovão. Entendeu? E esse ser, e ele falou, ele veio, ele veio, ele veio. Falou 3 vezes, cara. Então, pessoal, aqui começou o chamado de Jeová. E eu consegui chegar até a dimensão que Jeová está, que é no entremundo. Mas, galera, vai ficar para a segunda parte, a continuação dessa experiência, tá? Se vocês gostou, se vocês gostar, vocês acompanhem a segunda, ou até talvez até a terceira, né? Vamos ver, até o vídeo não ficar muito grande, galera, senão fica um pouco chato, né? Fica um pouco grande. Então, continuamos na segunda parte, ok? Muito obrigado. Se você gostar, se você gostou do vídeo, gostou da história, tá gostando das histórias, pessoal, dá um joinha aí para compartilhar com mais pessoas. Pode compartilhar esse vídeo, pode colocar no seu canal, você pode fazer o que você quiser, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Jeová, o Deus de Titãs.